Muito bem. Dando sequência aqui este novo assunto que nós estamos estudando em matemática, nos vídeos anteriores a gente já foi apresentado ao sistema cartesiano, ao eixo cartesiano. E agora nós vamos começar o assunto de função propriamente dito. E a gente começa compreendendo o que é uma função. De antemão eu já antecipo que este assunto é farto, de aplicações práticas, inclusive, não só na teoria da matemática, mas como no nosso dia a dia, com certeza. Mas vamos compreender inicialmente o que é uma função quando a gente está falando isso em termos de matemática. A função, ela é um tipo de relação ou de associação entre dois conjuntos. Como nós já estudamos conjuntos, teremos facilidade de compreender que temos dois conjuntos que estão associados. Só que esta associação, ela tem um conjunto chamado conjunto de origem, que eu vou aqui chamar a título de exemplo do meu conjunto A. Eu vou ter um conjunto também, segundo conjunto, que eu vou chamar de conjunto B, que seria o meu conjunto de destino. Então, para mim falar de função, eu tenho que ter dois conjuntos que estariam relacionados. Como é essa relação, nós vamos ver já já. Então, vamos lá. Esse modelo de representação de conjunto, a gente chama de diagrama de Venn, Então, eu vou colocar dentro do conjunto A alguns elementos. Por exemplo, 0, 1, 2, 3. Então, o meu conjunto A aqui, ele tem 4 elementos. Eu vou colocar aqui no meu conjunto B também alguns elementos. Vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho dois conjuntos aqui. No momento que houver uma relação entre esses dois conjuntos, essa relação pode ou não ser uma função. Essa relação acontece através da associação, ou seja, eu tenho que ter os elementos do meu conjunto A associados, conectados, aos elementos do meu conjunto B. Em diagrama de Venn, a gente faz essa conexão através de uma seta. Por exemplo, eu posso associar o 0 ao elemento 1, o 1 no conjunto A ao elemento 2, o 2 ao 3 e o 3 ao 4. Então, aqui nós temos dois conjuntos, cada conjunto tem 4 elementos. Inicialmente eles estavam separados, mas agora, quando eu fiz essa associação com essas setas, eu criei uma ligação entre esses dois conjuntos. A função é um tipo de associação entre dois conjuntos, como esse que eu acabei de fazer aqui. Mas nem toda associação é chamada de função. E é isso que a gente vai ver agora. Quando é que a gente chama função e quando a gente não chama de função. Na definição de função, assim, a grosso modo, ela diz assim, que uma função é uma associação entre dois conjuntos em que cada elemento do conjunto de origem se associa a um único elemento no conjunto de destino. Bem, essa definição ela não é muito simples de ser compreendida, Quando a gente fala as palavras cada elemento do conjunto de origem se associa a um único elemento no conjunto de destino. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui o que é que significa isso. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor mais uma vez, o meu conjunto A, que seria meu conjunto de origem, que em funções a gente chama de conjunto domínio, que é a mesma coisa de conjunto de origem.
E aqui eu tenho o meu conjunto B, que eu vou chamar de conjunto de destino, que vamos chamar de contradomínio. Então, se o meu conjunto A tem os elementos, por exemplo, 5, 8 e 13, tem 3 elementos. E o meu conjunto B tem os elementos 6, 5 e 20, né? Quando eu digo que cada elemento do conjunto A se associa, significa que eu não posso ter sobras no meu conjunto de origem. Por exemplo, se eu fizer essa ligação assim, ó, 8 para 6, 13 para 5 e parar, essa associação aqui não é uma função. Por quê? Porque quando ele diz cada elemento do meu conjunto de origem está associado, eu não posso ter uma sobra aqui, certo? Eu não posso ter um elemento do conjunto domínio que não tem associação, que não participa dessa associação. Então isso aqui não é uma função. Porque cada elemento do conjunto de origem tem que ter a sua setinha. Ok, esse é um aspecto para definir função. A outra situação é a questão do único. E para falar do único, eu vou retornar aqui um pouquinho mais e vamos dizer assim, que a gente colocasse assim: o 5 está associado ao 6 e o 5 está associado ao 5. E o 8 está associado ao 20 e o 13 está associado ao 20. Então, aqui tem um problema. Agora não tem mais sobras no conjunto A. Todos eles têm setinha, ok? Todos eles têm. Mas, quando ele diz que cada elemento do conjunto A se associa a um único, aí a palavra único aqui significa que cada elemento está associado a apenas um elemento no conjunto B. E isso não acontece com o 5. O 5 está sempre aqui fugindo da definição de função. Por quê? Porque por esse esquema ele está associado ao 6 e ao 5 no conjunto B. Portanto, ele está associado a 2 elementos. Logo, isso não pode na definição de função, porque ele tem que estar associado a um único elemento no conjunto de destino. Então, a grosso modo, assim, em diagramas de Venn, por exemplo, para você identificar se uma relação é ou não uma função, primeiramente você olha para onde? Você olha apenas para o conjunto de origem, para o domínio. O que é que você vai observar nesse conjunto de origem? Se não tem nenhuma sobra, ou seja, elementos que não estão associados, porque cada elemento tem que estar associado de alguma forma, tem que ter uma setinha. E também, depois que você vê que não tem nenhuma sobra, você vai ter que observar se esses elementos estão associados a um único elemento no conjunto de destino. Então, se houver, por exemplo, um elemento com 2 setas, basta um, essa associação não poderá ser chamada de função, porque cada elemento do conjunto de origem só pode ter associado a um único elemento no conjunto de destino. Portanto, observando o domínio, você vai ver se algum deles foge, né, tira a definição de função da validade, ou seja, se ele elimina aquela característica fundamental do que seja uma função. Então, por exemplo, nós podemos, continuando com essa nossa conversa com os diagramas, falando de função, podemos, por exemplo, citar mais exemplos. Vamos supor, eu tenho aqui o meu conjunto A, eu tenho aqui o meu conjunto B. Vamos colocar um conjunto B aqui, mais redondinho aqui. Aqui o conjunto B. A é o domínio, B é o contradomínio. O meu conjunto A eu vou colocar os elementos 5, 8, 10 e 15. E o meu conjunto B eu vou colocar o elemento 13. Então, olha só que
o que acontece? Eu vou ligar o 5 no 13, o 8 no 13, o 10 também no 13 e o 15 também no 13. A pergunta é, isto é uma função ou não? Bem, para mim saber se isso é uma função ou não, olhamos para o conjunto de origem. Tem 4 elementos. Todos eles têm uma setinha? Sim. Algum deles tem mais de uma setinha? Não. Beleza. Então, estamos diante de uma função. Aí você diria, mas está todo mundo associado a um elemento só. Tudo bem, isso aí é uma outra história, né? O conjunto de destino pode receber o 13, um elemento do conjunto de destino pode receber todos os elementos do conjunto de origem, né? Isso não invalida a definição de função. Na definição de função diz que cada elemento do conjunto de origem do domínio se associa a um único elemento no conjunto de destino. O 5 se associa a um único, que é o 13. O 8 também se associa a um único, que é o 13. O 10 ao 13 e o 15 ao 13. Portanto, esse aqui é um exemplo de função. Vamos a mais exemplos aqui apenas para ilustrar, né? Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse a seguinte situação. Eu tenho aqui o meu conjunto de domínio, o meu contradomínio. Eu tenho aqui os elementos 1, 2, 3. E no meu conjunto B eu tenho aqui o elemento 4, 5. E eu faço a seguinte associação. 1 associa ao 4, 3 associa ao 5. Vem a pergunta aqui. Trata-se de uma função? Da forma como ela se encontra, essa relação entre esses conjuntos? Resposta: não, né? Por que isso não é uma função? Porque o conjunto de origem, ou seja, o meu domínio, não pode ter um elemento solto, no caso 2, né? Ou seja, cada elemento do conjunto de origem tem que estar associado. Não pode ter um solto aí sem associação. Portanto, isso aqui não é uma função. Vamos então a mais um exemplo com o diagrama de Venn para a gente entender direitinho o que é que a gente chama de função. Então, vou ter aqui um outro diagrama conjunto A e conjunto B. E vamos lá, vamos colocar aqui assim, os elementos 1, 2, 3. Aqui eu vou ter 4, 5, 6, 7. E aqui eu faço assim, o 1 associa por 4, o 2 por 5, o 3 por 6, o 3 por 7. Essa relação é uma função? Sim ou não? Resposta: não. Por quê? Para mim ver se é uma função, eu olho para o conjunto domínio, né? Tá todo mundo com a sua setinha? Tá. Tem algum com mais de uma setinha? Tem. O 3. O 3 tem 2 setinhas. Então, isso não pode, porque cada elemento do conjunto A tem que ter uma única associação, ou seja, se liga apenas a um único número no conjunto B. E o 3 não, o 3 quebrou essa regra, ele se ligou no 6 e no 7. Então, essa associação aqui, essa relação, não é uma função. Mais um exemplo. Vamos colocar aqui o nosso diagrama de Venn. Conjunto A é um conjunto de origem, domínio. Conjunto B, conjunto de destino, contradomínio. Elementos aqui, 1, 2, 3. Elementos aqui, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar o 1 ligado no 7, o 2 ligado no 6, o 3 ligado no 8 e encerramos. Pergunta: esta relação é uma função ou não? Sim ou não? É função ou não? Resposta: sim. Para mim caracterizar uma função,
eu olho para o conjunto de origem. Tem algum sobrando aí sem nenhuma setinha? Não, cada um tem a setinha. Tem algum que está associado a mais de um elemento? Não. Cada um se associa a apenas um elemento. Mas aí você pode me dizer assim, mas olha só, no contradomínios ficou o 9 e o 10 sobrando. Isso não tem problema. Isso não ofende a definição de função. Na definição de função, o que me importa observar é o conjunto de origem, que a gente chama de domínio, ok? Então, o que interessa é o domínio. No conjunto B, que é o conjunto de destino, pode sobrar números sem receber setinha. Isso aí não descaracteriza uma função. Então, nesse caso, estamos diante de uma função. Esses breves exemplos são suficientes para você identificar, através de associações usando o diagrama de Venn, quando estamos diante de uma função e quando não estamos diante de uma função, né? Reforçando mais uma vez, na definição de função, a gente olha para o conjunto de origem e pergunta: todos eles estão associados? Sim. Algum deles se associa a mais de um? Não. Todos eles têm que estar associados a apenas um elemento do conjunto de destino. Por isso que a definição diz que uma função é um tipo de associação entre um conjunto de origem e um conjunto de destino, em que cada elemento do conjunto de origem se associa a um único elemento no conjunto de destino, onde o conjunto de origem nós chamamos de domínio, de onde partem as setinhas, e o conjunto de destino nós chamamos de contradomínio.